Eu não entendo o que é que leva uma pessoa a deixar a igreja católica para ser protestante. Você vai no maior templo protestante. Sabe o que é que tem lá dentro? Parede. Você vai na menor capelinha católica que tem um sacrário. Quem está lá dentro? Jesus ressuscitado vivo. Como que você deixa isso? Como que você abandona a Eucaristia? Vamos ver hoje o Padre Paulo Ricardo dando uma aula sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Sem mais delongas, vamos lá. E vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração e iniciarmos a nossa catequese. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Podem sentar. Então, alegria estar com vocês no dia de hoje. Vamos falar da Eucaristia e a minha missão hoje é colocar o fundamental, que é a gente entender como é que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Ver isso a partir da Bíblia, ver a partir do testemunho dos primeiros santos doutores da igreja, os padres da igreja. Então, vamos lá que o assunto é comprido, mas eu espero que a gente consiga enxergar isso com clareza. Primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente diz que Jesus tem uma presença real na Eucaristia. Jesus está realmente presente na Eucaristia. O que é que isso quer dizer? Mas, padre, existe presença irreal? Né? Se está presente, é presença real. Então, o que quer dizer quando a igreja diz que Jesus está presente na Eucaristia? Vamos entender isso. Jesus quis nos dar o sacramento da Eucaristia para nos dar uma presença de Deus de uma forma diferente. Vamos entender isso. Primeira coisa, Deus está em todos os lugares, sim ou não? Deus está na pedra ali, sim ou não? Deus está na árvore? Deus está no gato? No cachorro? Então Deus está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, Ele está no pão que está lá na sua casa também, sim ou não? Pronto, explicou a Eucaristia. É isso? Não. Então o que é? Vejam, o que é essa presença de Deus em todas as coisas? Vamos primeiro entender a presença de Deus nas coisas. Deus está presente em todas as coisas, porque Ele sustenta todas as coisas. Você está aqui agora, não está? Então Deus está pensando em você. Sabe por quê? Porque se Ele esquecer de você, você cai no nada. Deus nos sustenta no ser. Se Deus pudesse dormir, Deus não dorme. Não dormita nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Deus não dorme, tá bom? Ok? Amém? Deus pode dormir? Porque Ele é Deus, Deus não dorme. Mas se Deus dormisse, faz de conta. Se Deus dormisse, quando Ele acordasse, não existiria mais nada a não ser Ele. Porque quando a gente diz que Deus criou todas as coisas, a criação é uma coisa que continua agora. Deus está criando você, Ele está sustentando
levantando você no ser. Se Deus cochilar, você cai no nada. Você deixa de existir. O mundo continua existindo, essa é a fidelidade de Deus. Deus não volta atrás. Deus decidiu fazer, Ele não volta atrás. Mesmo que você use a sua existência para ofender a Deus. Vou fazer uma comparação aqui. Imagina um pai que está segurando uma criancinha pequena aqui nos braços. Eu estou aqui na ponta. Aqui está o abismo. O pai está segurando a criança nos braços. Se ele largar, a criança cai no abismo, sim ou não? Só que essa criança, ela está dando soco e pontapé no pai. Está xingando, está ferindo o pai. Imagina essa criança com a faca na mão, esfaqueando o pai. E o pai continua segurando a criança para ela não cair no abismo. É isso quando a gente ofende a Deus. Você está ofendendo a Deus, mas Ele continua segurando você. Ele não se arrepende de ter criado você. Ele não volta atrás. Você é bom, porque Deus quis você. Fala assim: eu sou um presente de Deus. Deus me quis. Ele não erra. Eu sou bom. Então trata de comportar como gente boa, então, né? Está entendendo? Porque Deus criou todas as coisas boas, mas nós, com os nossos pecados, nos tornamos pessoas más. Deus está conosco sempre. Essa é a presença de Deus em todas as coisas. Mas essa não é a presença da Eucaristia. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Deus, vendo que a gente estava perdido, vendo que a gente estava no pecado, vendo que a gente ia para o inferno, o que é que Deus fez? Deus resolveu vir aqui viver a nossa vida. Então aqui, eu vou falar para vocês de uma segunda presença de Deus. A presença de Deus no homem Jesus Cristo. Jesus Cristo é homem igual a nós, mas é Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo. Jesus é Deus. Lá na eternidade, Deus não é sozinho. Deus é um só, mas Ele é três pessoas. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. São três deuses? Quantos deuses? Um só. Em três pessoas. A pessoa do Filho, querendo salvar a humanidade, a pessoa do Filho criou aqui, no ventre de Maria, criou para ele um corpo e uma alma. Então Jesus é Deus, é o Filho eterno que sempre existiu, mas no dia que o anjo Gabriel chegou para Nossa Senhora e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, e disse: você vai ser a mãe de Deus. Ela disse: como isso vai acontecer se eu tenho um voto de virgindade? Ele respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti. Então, o Espírito Santo, o poder de Deus, criou no ventre de Nossa Senhora um corpo e uma alma, um ser humano. Ser humano é corpo e alma, ok? Você é corpo e alma, sim ou não? Você é só corpo? Só corpo, como é que chama? Cadáver. Só a alma se chama o morto que está esperando a ressurreição. A alma está viva, mas o corpo está morto.
Nós somos corpo e alma. E Deus criou para Ele, para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para o Filho, Deus criou uma humanidade. Um homem chamado Jesus, que nasceu da Virgem Maria, esse homem é Deus eterno. Então, quando você quiser conhecer Deus, é só você olhar para Jesus. Quando Jesus, Deus invisível, agora em Jesus tornou-se visível. Os protestantes, eles ficam insistindo: católico adora imagem, está escrito lá na Bíblia, não farás imagens, porque Deus é invisível. Sim, mas depois que Jesus se encarnou, Deus tornou-se visível. Jesus é Deus, amém? Tem corpo? Tem rosto? Então eu posso fazer uma imagem dele, sim ou não? Deus agora tem um rosto. Eu posso conhecer Jesus. Quando eu vejo as coisas de Jesus, Jesus se comportando, Jesus amando, Jesus perdoando, Jesus falando, Jesus chorando, eu estou vendo Deus. Eu quero saber para vocês, está claro para você que Jesus é Deus? Ele é Deus eterno, amém? Jesus, o Filho de Deus, sempre existiu? Sim. O que é que não existiu sempre? A pessoa do Filho sempre existiu, mas o que não existia era um corpo e uma alma. Ele veio e criou para ele um corpo e a alma humano como o nosso, no ventre de Maria. Então em Jesus, aqui é que vem agora, hein? Começou a acontecer uma presença de Deus diferente. Deus estava em todos os lugares, amém? Mas agora, a pessoa do Filho está presente na humanidade de Jesus. Quando Jesus vai e toca no barro, faz lama, e com essa lama ele toca no olho do cego, é Deus quem está fazendo isso, e cura o cego. Quando Jesus olha para pecador e diz: eu te perdoo, teus pecados são perdoados, é Deus quem está fazendo isso. Está claro isso? Está claro para você que Jesus é Deus? Sim ou não? Alguma dúvida disso? Não? Ok. Então quer dizer o seguinte, que Deus feito homem, Deus, vamos usar uma palavra, humanado quer dizer que se fez homem, humano. Deus que se fez homem, quando Jesus estava em Belém, ele não estava em Nazaré. Deus está em todos os lugares. Mas a humanidade de Jesus, quando ele estava em Belém, ele não estava em Nazaré. Quando ele estava em Nazaré, ele não estava em Jerusalém. Isso quer dizer que, segundo a sua humanidade, Jesus nunca veio a Várzea Grande. Deus está presente aqui desde sempre, sim ou não? Mas o homem Jesus não andou nas ruas de Várzea Grande. Calma, a Eucaristia está aí, mas não vamos falar dela. Calma, segura, peão, espera aí, calma. Mas Jesus, na sua vida humana, vocês nunca encontraram Jesus andando na calçada da Couto Magalhães, entendeu? Nunca viram Jesus na fila do banco. Vocês nunca viram Jesus no Chop de Várzea Grande. Vocês vão no Chop? No Chop de VG? Então, Jesus viveu lá em Belém,
lá em Nazaré, lá em Jerusalém. É ali que ele viveu. Acontece que ele quis ficar conosco. Olha que coisa, como Jesus nos amou. Ele quis estar conosco na sua humanidade. Como homem vivo, ele quis estar em todos os lugares onde tem um sacrário, na Eucaristia. É por isso que então Jesus, na última ceia, não vou abrir aqui a Bíblia porque é fácil de encontrar. Vocês têm nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São os 4 lugares na Bíblia onde tem a narrativa da última ceia. São João tem a narrativa da última ceia, mas ele fala da Eucaristia em outro lugar que nós vamos ver daqui a pouco. Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, você sabe de cor agora, vamos lá. Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Muito bem, tá bom. Isto é o meu corpo. Olha só, o português é fraco. Eu poderia falar em grego, onde aparece a palavra gar em grego, mas vou falar em latim, que é mais perto do português e a gente entende melhor, tá? Jesus disse assim, isto é meu corpo, isto, hoc, est. Aí vem uma palavra, que é essa palavra que eu quero dizer, enim, em grego é gar. Já explico essa palavra. Isto, hoc, est, enim, mistério. Corpus meum. Hoc est enim corpus meum, ou hic est enim corpus meum, tanto faz. Hic ou hoc tem os dois. Isto é meu corpo. Hoc est enim corpus meum. Isso é o latim. Hoc est enim corpus meum. Tradução? Isto é o meu corpo. Mas tem essa palavrinha misteriosa, enim. Porque Jesus podia estar fazendo uma comparação. Jesus disse assim, eu sou a videira. Só que ele não virou videira nessa hora e começou a ser planta. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aí de repente ele virou raio cósmico assim. Foi isso? Era uma comparação, né? Jesus disse, porém isto é o meu corpo. Essa palavra não é uma comparação, porque lá no grego, no latim da missa, está escrito, isto é enim. Enim quer dizer verdadeiramente, não é de mentirinha. Enim. Isto é de verdade, meu corpo. Isso é realmente meu corpo. Isto é forte, quer dizer, com toda a força da palavra ser. Isto é o meu corpo. Para explicar esse enim, lá no Evangelho de São João, se você depois vir em casa, né? No Evangelho de São João, Jesus disse assim, capítulo 6, versículo
55. Ele disse: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. As palavras de Jesus são fortes. Quando Jesus disse assim, eu sou a videira, ninguém ficou escandalizado, porque sabia que era uma comparação. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ninguém ficou escandalizado, porque sabia que era uma comparação. Mas quando Jesus disse, minha carne é verdadeira comida, ele estava falando de verdade. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E aí o que acontece? Quando ele disse isso, os discípulos, não os inimigos, não. Os discípulos, os cristãos, os discípulos, os primeiros protestantes. Na época de Jesus já tinha protestante. Os primeiros protestantes disseram assim, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que os seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? E aí Jesus continua e diz assim, a partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. Vejam como é a Eucaristia. A Eucaristia é difícil de entender já lá desde o início. Com Jesus já era difícil. Jesus é o melhor catequista que tem. Quem que é o melhor catequista? Padre Paulo ou Jesus? Nossa, que decepção. Eu achava que alguém ia dizer que era o Padre Paulo. Jesus, o melhor catequista, ele chegou e falou, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. As gurizadas começaram a dizer, agora de onde? Deixa aí. Agora. Está demais de difícil de entender esse daí. Olha, esse aí é problema, hein? Vamos comer carne humana agora? Vejam que esse tipo de objeção é exatamente o mesmo tipo de besteira, é o mesmo tipo de asneira que os protestantes dizem, sim ou não? Como que vai comer carne humana? Mas é exatamente isso que o pessoal ficou escandalizado e começou a ir embora. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam. Jesus disse aos 12, chamou os apóstolos, os primeiros padres, os primeiros bispos. Vós também quereis ir embora? E Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente, tu és o Santo de Deus. E aí, todo mundo para de ler por aqui e foram felizes para sempre. Não, não foram felizes para sempre, não. Continua lendo. Continua. Aí Jesus respondeu, quando São Pedro disse assim, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos, belê, de boa, belê. Só que não para aí. Jesus respondeu. Olha o que Jesus disse. Não vos escolhi os 12? Quem que escolheu os 12 apóstolos? Jesus respondeu, não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é um diabo. E ele estava falando de Judas,
filho de Simão Iscariotes, pois esse um dos 12 havia de entregá-lo. Vejam, nós estamos aqui 1 ano antes da traição de Judas. O capítulo 6 do Evangelho de São João é na festa da Páscoa, 1 ano antes da Páscoa que Jesus morreria. 1 ano antes de Jesus morrer, Judas já tinha perdido a fé. E perdeu a fé onde? No ensinamento da Eucaristia, quando Jesus falou do pão da vida. Foi aqui que Judas começou a dizer: agora, Jesus de verdade, não. Ele deve estar falando, né? É uma comparação, é a poesia. Jesus está fazendo poesia. Não. Jesus não está fazendo poesia. Ele está falando de verdade. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Amém. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Verdadeira. Enim. Palavra da consagração. Hoc est enim corpus meum. Isto é de verdade. Enim. O meu corpo. Corpus meum. Esse enim não tem em português uma palavra assim. Não dá nem para traduzir. Vejam, aqui nós vemos as palavras da Bíblia que falam da Eucaristia. E quando São Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, era 50 anos depois de Cristo, ou seja, fazia 20 anos que Jesus tinha subido aos céus. Jesus morreu na cruz, celebrou a última ceia, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. 20 anos depois, São Paulo escreveu o seguinte, olha só. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. De fato, é o versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Olha só. Não tinha ainda a Bíblia do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos não tinha sido escrito. O Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, nenhum Evangelho tinha sido escrito ainda. São Paulo tinha escrito somente as cartas aos Tessalonicenses, tinha agora a carta aos Coríntios, mas as outras cartas ainda não existiam. O Apocalipse nem pensar, nada estava escrito. Dos 27 livros do Novo Testamento, só tinha 3 ou 4 cartas escritas, ok? Não tinha Bíblia no Novo Testamento. Tinha as escrituras antigas dos judeus, que é o Antigo Testamento. Mas sobre Jesus não tinha nada escrito. E Jesus então mostra que ele é católico. Por quê? Porque Jesus não escreveu Bíblia. A nossa fé católica, ela se mantém, ela usa a Bíblia. A Bíblia é importante. Mas nós cremos na igreja. Vocês vão à missa no domingo? Quando a gente vai e diz assim, vamos renovar nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí chega lá pelas tantas, creio no Espírito Santo. Gozado, não diz assim, creio na Bíblia. Por que aqui no nosso credo, no creio, na profissão de fé, não está escrito assim, eu creio na Bíblia? Por quê? A gente crê na Bíblia? Sim ou não? Sim.
Mas nós cremos na Bíblia porque nós cremos na igreja. Foi a igreja quem nos deu a Bíblia. São Paulo diz aqui: eu estou dizendo para vocês, gurizada, desmarquei agora aqui. Eu estou dizendo para vocês, essas crianças, aquilo que eu também recebi. Sabe como é o nome disso? Tradição. Tradição. 20 anos que Jesus subiu ao céu, já tem tradição. Ele vai dar aqui a tradição litúrgica. Missal, tradição. De fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O quê? Ó a tradição. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu o pão e disse: isto é meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim, etc. Aí vocês já sabem isso. Agora veja só. Lá pelas tantas, São Paulo diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por quê? Vocês vão ver depois, acho que é o Padre Pedro que vai falar da missa. Padre Renan vai falar da missa. Vocês vão ver na missa, a missa é o sacrifício do Calvário. São Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, quando você tem lá o corpo e o sangue de Cristo, você está falando da morte de Cristo. Olha assim, ó. Comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, agora, hein? Eucaristia é só o suco de uva, é só um pãozinho que os protestantes lá, né? Pega aqueles copinhos de café, enche de suco de uva, sai distribuindo suco de uva, uns pedacinhos de pão, o pessoal come, todo mundo come. Depois terminou, o copinho vai tudo para o lixo. Né? As migalhas também, o que sobrou de pão vai tudo para o lixo. Por quê? Porque eles sabem que aquilo não é o corpo e o sangue de Cristo. E de fato não é. Porque não tem padre, não tem sacerdote ordenado. Então aquilo não vale nada. Aquilo não é verdade. Eles têm razão. Quando o protestante acha que na ceia dele, Jesus não está no pão e no vinho, ele está dizendo a mais pura verdade. Porque na ceia dele, Jesus não está presente. Aquilo é pão e suco de uva. Pode jogar, pode rebolar no lixo, como diz o cuiabano. Mas nós, quando o padre toma do cálice, ele purifica, passa água 1, 2 vezes, enxuga. Por quê? Para depois aquele pano que tocou naquela água, ele é guardado num lugar especial, lavado de uma forma diferente. Por quê? Porque nós sabemos que é o sangue de Cristo de verdade. A gente não joga o copinho plástico no lixo. Quando a gente recebe a Eucaristia, a gente toma o maior cuidado para que a mínima migalha não caia no chão, sim ou não? Porque Jesus está presente tanto no pedaço grande como no fragmento. Olha a diferença. E é por isso que nós católicos cremos nisso que eu vou dizer agora, hein? Atenção, protestante, qualquer um que for lá pode comer o pãozinho, pode beber o suco, quanto quiser, à vontade.
não é Jesus, é só um símbolo. Mas olha o que São Paulo diz: todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Ai, padre, eu estou em pecado, mas eu estou precisando comungar. Meu filho, não foi eu que inventei as regras do jogo. Quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Você vai comungar em pecado? Mas ainda tem uns animal que vem e entra na fila para comungar. Aí você vai ouvir confissão: padre, cometi tal pecadão, outro pecado mortal e outro pecado mortal. Aí você pergunta: comungou com esses pecados? Recebeu a Eucaristia com esses pecados? E o animal diz: recebi. Olha, dá vontade de levantar do confessionário e ir do outro lado lá na grade e chegar e dar uns tabefe na cara do sujeito e voltar. Não bastasse a ofensa que você já fez a Deus, pecando, você ainda comunga em pecado. Isso é um beijo de Judas. Você está acrescentando ofensa em cima de ofensa. Vá se confessar, criança. Não comunga em pecado. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos. São Paulo está dizendo que muitos castigos de doenças acontecem nas pessoas que recebem a comunhão sacrilegamente. Deus castiga até com doença. Não sou eu quem estou dizendo, já está escrito aqui. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos. Então vejam só. Vejam como é diferente a fé católica. A fé católica, gente, é muito diferente do protestante. Protestante nenhum faz exame de consciência antes de receber a ceia. Para eles é só um pedaço de pão. Aí. Você faz exame de consciência antes de lanchar? Não. Aquilo é só um lanche. E a igreja, desde o início, ela tem firme fé que é Jesus de verdade que está na Eucaristia. Então vejam, a presença de Deus na Eucaristia é diferente da presença de Deus na árvore, no passarinho, né? A presença de Deus na Eucaristia é o seguinte: existe uma presença de Deus diferente, diferenciada, que é de uma maior realidade em Jesus, que é Deus que se fez homem. Sim ou não? Pois bem, Jesus, Deus que se fez homem, Ele está lá vivo no sacrário, na Eucaristia.
Eu posso falar com Jesus em todos os lugares que eu vou, mas o corpo dele não está aqui, está lá no sacrário, mas aqui ele não está. Jesus está ouvindo o que a gente está falando, sim ou não? Sim. Mas o corpo dele ressuscitado está lá no céu. Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O corpo glorioso de Jesus está lá no céu. Onde é o céu? Não sei. É o lugar onde está o corpo de Jesus, porque já que é corpo, ó, corpo tem que ser físico, sim ou não? Então, algum lugar tem que ser, porque já que o corpo de Jesus é físico, ressuscitado, glorioso, mas é corpo, não é o fantasminha legal. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: coloca o dedo aqui na chaga, Tomé. Fantasma não tem corpo, como vocês estão vendo que eu tenho. No Evangelho de São Lucas, ele diz assim: vocês têm alguma coisa aí para comer? Dá um peixe aí. E ele pegou o peixe e comeu na frente deles, para eles enxergarem que não era um fantasma, que é um corpo de verdade. Jesus ressuscitado é Deus que se fez homem. Portanto, Jesus lá no céu está corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, Jesus está o corpo dele inteiro, corpo e sangue, a gente diz porque na cruz separou o corpo do sangue, né? Mas está inteiro, vivo. Jesus é mais vivo do que tudo. Nossa vida, a gente está aqui morrendo, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Morrendo. Você vai respirando, seu corpo vai oxidando, você vai envelhecendo, as pelancas vão caindo, os cabelos vão caindo, as banhas vão caindo. Um belo dia cai tudo no caixão e acabou. Sim ou não? Jesus está vivo, amém? Ressuscitado e glorioso, não morre mais, amém? É um corpo de verdade. Jesus é Deus que se fez homem. Agora, ele quis que o corpo dele estivesse presente conosco. E por isso ele nos deu a Eucaristia. E para vocês entenderem que a igreja sempre interpretou desse jeito, eu vou ler para vocês algumas passagens dos primeiros autores, bispos da igreja. Tem um famoso bispo chamado Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio viveu na época dos apóstolos. Ele conheceu o apóstolo São João. Ok? Quando ele já estava velhinho, os romanos foram lá, aprisionaram Santo Inácio, que era bispo de Antioquia. Antioquia é uma cidade que ainda hoje tem a cidade de Antioquia, na Síria. Fica lá no norte da terra de Jesus, na Síria. Lá em Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Santo Inácio de Antioquia foi aprisionado e foi levado para Roma. E no caminho ele ia escrevendo cartas para as dioceses, né? E nessas cartas ele ia rebatendo os erros, porque tinha gente doida naquela época que achava que que Deus não tinha se feito homem de verdade, que Jesus era só uma aparência. Era uma heresia chamada docetismo, que Jesus não era corpo de verdade, era só uma aparência, era um holograma, entendeu? Deus mandou um holograma aqui na terra, parecia que era Deus, mas não era, que era homem, mas não era homem, era Deus, mas era só uma aparição.
Jesus não foi uma aparição, Jesus veio de verdade, amém? Corpo e sangue, amém? Sofreu de verdade, sim ou não? Morreu de verdade na cruz também. Pois bem, então, o Santo Inácio de Antioquia, condenando essa heresia, olha que nós estamos mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, hein? 100, é bem cedo. Jesus subiu ao céu em 33, os evangelhos foram escritos lá mais ou menos no ano 70, o Apocalipse tinha acabado de ser escrito. Estamos ainda na época dos apóstolos. E aí, Santo Inácio diz o seguinte, vou ler para você. Carta de Santo Inácio ao povo da cidade de Esmirna, que fica na Turquia, atual Turquia. Ele condenando os docetistas, eles dizem assim, esse pessoal que não acredita que Jesus é Deus que se fez homem, com corpo de verdade, eles se mantêm distantes da Eucaristia e da oração, porque não querem confessar que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que sofreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado pela bondade do Pai. Já tinha herege que não queria confessar Jesus na carne. E ele diz, por isso eles se mantêm longe da Eucaristia, porque não querem confessar que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. Santo Inácio de Antioquia é o primeiro escritor que usa a palavra Eucaristia para dar nome a esse sacramento que Jesus instituiu na última ceia, no ano 100 depois de Cristo. Olha que beleza. Eles não querem acreditar. Aí Santo Inácio vai e escreve para o pessoal da cidade de Filadélfia. Não Filadélfia nos Estados Unidos, Filadélfia, aquela lá originária que é citada também no Apocalipse de São João, né? Tanto Esmirna como Filadélfia está no Apocalipse de São João. E ele diz assim, naquela época, as comunidades eram pequenininhas, então tinha o padre e os bispos e só celebravam a missa, para manter a unidade. Então ele dizia assim, tomai cuidado para não celebrar mais do que uma só Eucaristia, porque não há mais do que uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e não há mais do que um cálice para a reunião do seu sangue. Há um só altar, assim como há um só bispo e os seus presbíteros, os padres, e os seus irmãos, os diáconos. Gente, a igreja nasceu católica. A igreja não ficou católica por um descuido. Nós estamos no ano 100 e você já vê a descrição perfeita da igreja católica. Uma diocese é um bispo com os seus padres e diáconos. E todos devem ser uma só Eucaristia. Padre, então nós estamos desobedecendo, porque a gente tem várias missas. É porque cresceu, né? Aí não dá para fazer uma missa só. Mas, quando a igreja foi crescendo, o que é que acontecia? O bispo celebrava a missa e depois mandava levar a Eucaristia lá onde estavam os padres. O padre celebrava a missa. Na hora de partir o pão, o diácono trazia um pedacinho da hóstia do bispo e colocava no cálice para simbolizar que era uma só Eucaristia. Aquela que estava sendo celebrada lá era a mesma do bispo, porque é um só o corpo de Cristo. Hoje, esse gesto, ele sobrevive na nossa liturgia, depois de 2000 anos, quando o padre parte a hóstia grande, ele pega um pedacinho de hóstia e joga no cálice. Aquilo lá é um sinal
para lembrar que é uma só Eucaristia do bispo. Não é a hóstia que o bispo consagrou, que é muito trabalhoso, se a gente tivesse que correr atrás das hóstias que Dom Mário consagra, para ter na igreja as hóstias que o bispo consagrou, né? Seria muito trabalhoso, mas ficou ainda o gesto simbólico para dizer que é uma só Eucaristia. Então vejam, meus queridos, como é belíssima a nossa fé católica. Só que acontece o seguinte, desde o início teve gente que negou, estão entendendo? Começou lá com Judas, com o pessoal escandalizado, 1 ano antes de Jesus instituir a Eucaristia, quando ele já estava dando a catequese, preparando o pessoal para a Eucaristia, o pessoal já estava escandalizado, querendo ir embora. E aí? Vocês também vão embora? Não. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos. Então essa é a nossa fé católica. Nós cremos, gente. Cremos de verdade. Jesus está no sacrário. Quando você passa na frente do sacrário, não é? Ali é Jesus de verdade. Então, por favor, eu quero aqui, eu sou cuiabano de coração. Eu moro em Cuiabá desde os meus 11 anos de idade. Eu nasci em Recife, mas eu vim para Cuiabá em 1979. Em 79 já faz era e paquera, como diz o cuiabano, né? Já faz um tempinho. Então, já fiquei bastante cuiabano, já estou feliz de estar aqui com vocês, tudo. Eu quero, porém, dizer uma coisa para a população cuiabana. Cuiabano de Deus, para de usar uma expressão muito feia. Um vício que tem que corrigir. Olha, já faz tempo que eu não panho hóstia. Panhar hóstia. Não fala isso, criança. Já faz tempo que eu não comungo. Essa é a palavra correta, sim ou não? Não é panhar hóstia. Não é comer hóstia. Comer hóstia você come lá na sacristia. Comungar é você se unir ao Cristo ressuscitado que está tocando você. Então, eu gostaria que vocês todos aprendessem. Seria importante que vocês aprendessem aquela oração que eu acho que muitos já conhecem, alma de Cristo. Quando a gente comunga, essa é uma oração que não pode faltar. Como é que diz a alma de Cristo? Primeira frase, alma de Cristo, santificai-me. O que quer dizer isso? Quando você comungou, não é panhar a hóstia, é comungar. Se você está em estado de graça, se você está em pecado mortal, não acontece nada disso. Isso aqui eu estou falando para quem está na graça. Quem está no pecado está comendo a própria condenação. Mas quando você comunga, a alma de Jesus está juntinho com a sua alma, amém? E é ela, é a alma de Jesus que santifica a gente. Ele é Deus, mas tem uma alma humana. E a alma dele está ali para dar para você as virtudes dele, os sentimentos dele. Você está grudado com a alma de Jesus. Alma de Cristo, corpo de Cristo, salvai-me. Agora, olha só. A alma de Cristo santifica porque ela toca nessa alma. Se uma pessoa é santa, ela é santa por causa da alma dela que é santa, sim ou não? Não é o corpo que faz as coisas, né? É a alma.
As pessoas não entendem, né? Que o pecado é uma invenção dos anjos. Foram os anjos que inventaram o pecado. Anjos decaídos, chamados demônios. Sim ou não? Quem peca é a alma, gente, não é o corpo. Se o corpo pecasse, as vacas pecariam, mas vaca não peca. Macaco não peca. Quem peca é a alma. Se você olha para o ato sexual do marido e da mulher, é um ato santo, sim ou não? Se você olha para o ato sexual de um adúltero, é igualzinho o ato sexual do marido e da mulher. O corpo está fazendo a mesma coisa, mas a alma está realizando uma grande traição. Sim ou não? Quem que peca? É a alma. Portanto, é a alma que fica santa. Ela traz o corpo junto, mas é a alma que tem a santidade. Por isso, a alma de Cristo, corpo de Cristo. Foi o corpo de Cristo que nos salvou, no sentido que Jesus ofereceu o seu corpo em sacrifício na cruz, e foi esse sacrifício redentor que nos salvou. Então, ali a gente lembra que o corpo de Cristo, o seu sacrifício que nos salvou. Sangue de Cristo, inebriai-me. O que quer dizer isso? O sangue é símbolo do amor, porque é o sangue que vai no nosso coração. Então, é o amor de Cristo que nos deixa inebriados, cheios de amor. Água do lado de Cristo. Veja só. A purificação da água do lado de Cristo, quer dizer, é a purificação do perdão dos pecados que a gente recebe no batismo, né? Então, a água do lado de Cristo nos purifica. Paixão de Cristo, confortai-me. O que quer dizer isso? Que a paixão de nosso Senhor, a morte dele, o sofrimento dele, faz com que todas as nossas dores se tornem pequenas. Porque quando eu vejo o que ele sofreu por mim, né, eu enxergo, então isso aqui não é nada. Eu te amo, Jesus. Oferece seus sofrimentos para Jesus. Então, a paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Veja, Jesus quer nos defender dos ataques do espírito maligno, defendei-me, né? E por isso a gente se esconde na chaga, como se fosse a caverna que está lá protegido. Nós estamos lá dentro, sendo protegidos. É uma poesia, uma metáfora, né? Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, saibam rezar a alma de Cristo, porque isso coloca todo esse mistério dessa presença que está lá na hora que você comunga. Todo esse mistério que está lá em você e com você. E então, lembrem-se sempre de adorar Jesus na Eucaristia. Para você comungar bem, é importante que você
gaste algum tempo, dedique algum tempo à adoração. Quando você passa na frente da igreja, é um gesto piedoso, tradicional aqui em Cuiabá, que os cuiabanos estão esquecendo. Passa na frente da igreja, lá tem o sacrário. O que é que a gente faz quando passa na frente da igreja? Faz o sinal da cruz. Não é isso? O que quer dizer esse sinal da cruz? Né? Eu estou adorando Jesus, que está lá presente. Eu estou reconhecendo que Ele está lá. Ele está lá de um jeito diferente. Quando você entra na igreja para reconhecer a presença de Jesus, a primeira coisa que você faz, você procura onde está o sacrário. Entrou na igreja, a primeira coisa que você vai procurar, o que é? O sacrário. Tem uma lâmpadazinha lá acesa. E aí você vai fazer o quê? Genuflexão. O que é genuflexão? Agora vamos aprender, hein? Diz que a catequese tem que ensinar. Se ninguém nunca ensina, você não sabe fazer. Genuflexão é o seguinte. Atenção. O joelho direito. Qual que é o joelho direito? Bate nele aí. Muito bem. Ele deve ir para junto. Fica olhando o que tem do padre, tem debaixo da batina. Tem calça, preocupa não. Então, olha só. É para mostrar. Vai junto do calcanhar esquerdo. Bate no seu calcanhar esquerdo aí. Isso. Olha só. O joelho direito vai junto do calcanhar esquerdo. Ok? E você deve permanecer. É claro que a pessoa mais velha, que já está com dificuldade, pode tranquilamente se apoiar. Mas o correto, isso aí é para quem tem dificuldade, o correto é o seguinte, atenção, coluna reta. Olhando para o sacrário. Olhando para o sacrário. Coluna reta, joelho no mesmo lugar, olha só. Onde que está o seu pé esquerdo? É ali que você vai subir e descer. Tá? Não é isso daqui, ó. O padre Paulo Sérgio, que é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui na Várzea Grande, ele disse que ele viu um dia na Catedral de Cuiabá a coisa mais linda do mundo. O sujeito entrou assim, ele entrou, viu o sacrário e fez assim, ó. É um passo de capoeira. Ele foi para frente, foi para trás, fez assim, foi que foi, não foi, opa! Nada disso. Ó, genuflexão é assim, ó. Onde que está o pé esquerdo? É lá que vai o joelho direito. Atenção, coluna reta. Entendeu? Não dá coice para trás. Não dá coice para frente. É no mesmo lugar. Fum, pum. Entendeu? Porque se ninguém nunca ensina, garanto que muita gente não sabia dessas coisas que eu estou ensinando. É ou não é? Se alguém não ensina, você não aprende. Então, a genuflexão correta não é esse negócio. Tem gente devota que faz assim, desmilinguido. Não é desmilinguido. É bonito. Ó, mãos juntas.
Eu saí do lugar? Quem está atrás levou um coice? Quem está na frente levou uma cabeçada? Cuidado, não precisa estourar o joelho no chão. Parece uma observação boba, mas é o que aconteceu comigo. Depois de 40 anos fazendo genuflexão, eu fui ver, o meu joelho direito estava estourado. O esquerdo estava ainda preservado. Mas o direito, de tanto fazer pum no chão com o joelho. Você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você faz durante 40 anos, alguma consequência tem. Está entendendo? Então, vamos lá. Jesus está presente no sacrário, sim ou não? De mentirinha? Presença real. Enim. De verdade. Então você entrou na igreja, o seu olhar, a primeira coisa tem que buscar o sacrário. Passou na frente do sacrário, genuflexão. Saiu da igreja, genuflexão. Padre, mas eu estou com o joelho estourado, eu não tenho condições de fazer nada disso. Eu estou com artrite, artrose, osteoporose, condromalácia, tudo que não tem. Então você faz o que você pode, entendeu? Faz uma bela reverência para Jesus. Que Jesus está vendo o seu coração. Mas quem tem condições de fazer é genuflexão. Flexão do joelho. Genu é joelho, né? Genuflexão. Genuflexão é um gesto que faz com que o joelho direito vá junto do calcanhar esquerdo. Coluna reta, olhando para o sacrário. Aprenderam? Foi bom aprender? Padre Paulo também é cultura. Brincadeira, mas olha só. Essas coisas a gente precisa aprender uma vez na vida. É como comungar na boca. Esses dias agora eu estava tentando explicá-la na paróquia, gente. Talvez algum de vocês viram, ou no YouTube, ou estavam lá presentes. O pessoal vem comungar na boca. Ótimo! Mas aprende a comungar na boca. Como é comungar na boca? Ou você está de pé ou de joelhos. Primeira coisa que você vai fazer é afastar a sua mão da boca. Tem gente que vem comungar na boca assim. Afasta, porque em muitos lugares tem a patena da comunhão, sim ou não? Se você fica com a mão muito em cima, atrapalha a patena, sim ou não? Baixa essa mão. Segunda coisa. A gente fala comunhão na boca, mas na verdade é comunhão na língua. 50% das pessoas que comungam na boca, comungam errado, porque ninguém nunca ensinou. Não é só para abrir a boca. Você tem que pôr a língua levemente para fora. Tem que pôr a língua para fora. Você só usa a sua língua para falar mal dos outros? Usa para alguma coisa que presta. Então, a comunhão na boca é assim, corpo de Cristo. Amém? Abre a boca aí. Põe a língua levemente para fora. Para que o ministro ou o padre coloque o Santíssimo Sacramento, a hóstia consagrada, Nosso Senhor na sua língua. E isso é muito mais higiênico. Por quê? Porque se você só abre a boca, é perigoso ele ter que colocar o dedo dentro da sua boca. E aí, acontece da pessoa
tocar com a saliva dela a língua, o dedo do padre ou do ministro. Não precisa de nada disso. Se você põe a língua para fora, o padre direitinho põe lá, não toca nada, é higiênico, tranquilo. Ok? Entrou na igreja, procura o sacrário, genuflexão. Vai para o sacrário. Se você não pode ir para o sacrário, no lugar onde você está, se ajoelhe, dirigido ao sacrário, faça uma oração, reze. Eu acho esquisito, tem gente que entra na igreja, faz genuflexão, vai para o banco da igreja e senta, como quem espera o cinema. Fofocando com a criançada do lado. O que será que vai passar hoje no cinema? Fulano, você comprou pipoca? Escarrapachado no banco da igreja. Gente, igreja não é lugar de cruzar a perna, tá? Igreja não é lugar de você ficar de perna aberta. Igreja não é lugar de você... Você está diante da presença de Jesus ressuscitado no sacrário. Amém? Senta direitinho. Mas chegou na igreja, primeira coisa, procura o sacrário. Faz genuflexão. Vai para o seu lugar e ajoelha. Se você tem condições de ajoelhar, ajoelha. Adora Jesus. Ele está lá, gente. Você não está entrando no cinema. É a presença real, verdadeira de Jesus que está lá. Terminou de fazer sua oraçãozinha, pronto, faz o sinal da cruz, senta. Não precisa ficar de joelho o tempo todo, mas senta. Mas continua em espírito de adoração. Igreja não é lugar de fazer arruaça, festa, fofoca e conversa fiada. Igreja é lugar de silêncio, porque se você não está rezando, pior para você, mas pode ter alguém que queira rezar, sim ou não? E você está atrapalhando, sim ou não? Onde tem um sacrário, estão milhares e milhares de anjos adorando Jesus. É a presença dele. Quando você entra na igreja, o seu anjo da guarda imediatamente adora Jesus. Ele é atraído por Jesus. O seu anjo da guarda está em adoração constante. Você pode estar na secura, na aridez, na distração, no que for, mas do seu lado tem uma pessoa muito santa que está adorando Jesus e amando de um jeito como você jamais amou. É o seu santo anjo da guarda. E ali tem milhares de anjos fazendo isso. Jesus nunca vem sozinho. Ele vem com os seus anjos. E assim a gente manifesta a nossa fé na presença real de Jesus. Uma última palavra só para esclarecer uma coisa a mais. É um tema complicado, mas eu vou tentar explicar. Quando o padre consagra o pão, ele está consagrando somente o corpo de Cristo. Quem está lá presente substancialmente é o corpo de Cristo. Mas, como o corpo de Cristo está junto com o sangue, com a alma e com a divindade, então vem tudo junto. Mas o padre consagrou o corpo. Por isso, quando o padre entrega a hóstia consagrada, ele diz
corpo de Cristo. Ele não diz corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Não, o corpo, sangue, a alma, a divindade estão lá. Mas não pela consagração. Estão lá por concomitância. Concomitância quer dizer o seguinte, né? Aqui, ó, eu vou pegar o Padre Pedro e vou puxar ele. Eu puxei o quê? O corpo ou a alma? A alma veio junto? Mas eu puxei a alma? Não. Eu puxei o corpo. Entendeu? Então, quando eu consagro o corpo, é como se eu puxasse o corpo de Cristo para estar presente. O padre consagrou o corpo. Mas como Jesus está vivo, a alma vem junto, o sangue vem junto e a divindade, porque nunca se separa. Está claro isso? Na hora da consagração do vinho, o padre consagra o sangue de Cristo. Ele, pela consagração, ele puxou a presença do sangue. Por concomitância, ou seja, concomitância quer dizer, é companheiro, vai junto, né? Por companheirismo, o corpo vem junto, a alma vem junto e a divindade vem junto. Está entendendo? Mas é importante a gente entender que lá, na hóstia, está consagrado substancialmente o corpo. E aí vem junto também o sangue, a alma e a divindade. E no cálice está consagrado o sangue. E aí vem junto o corpo, a alma e a divindade. É tudo junto. Mas as consagrações são separadas. Porque quando você consagra o corpo e o sangue em consagrações separadas, você está revivendo a paixão de Cristo, onde o corpo e o sangue de Cristo se separaram num sacrifício de amor. Então são consagrações separadas, está tudo junto, mas as consagrações são separadas. Então na hora da consagração, você está revivendo, na hora da consagração, a paixão de Jesus. Jesus não está sofrendo, mas é o mesmo ato de amor recordado no símbolo da consagração do pão e do vinho, em duas consagrações separadas. Bom, é isso que eu queria colocar para vocês. E dizer para vocês, gente, eu não entendo o que é que leva uma pessoa a deixar a Igreja Católica para ser protestante. Você vai no maior templo protestante. Você pega, por exemplo, o maior templo protestante do Mato Grosso. O grande templo da Assembleia de Deus lá na Avenida do CPA. Todo mundo conhece, sim ou não? Aquele é o maior templo protestante. Sabe o que é que tem lá dentro? Parede. Você vai na menor capelinha católica que tem um sacrário, quem está lá dentro? Jesus ressuscitado vivo. Como que você deixa isso? Como que você abandona a Eucaristia? Como que você tem coragem de deixar o corpo santíssimo de nosso Senhor? Ah, mas Jesus está presente também na palavra. Jesus está presente na palavra porque Ele toca a sua alma quando você lê a palavra, se você lê direitinho. Mas Jesus, fisicamente, humano, vivo, Ele está presente no sacrário, sim ou não? E isso só a Igreja Católica tem. Por isso, a alegria de ser católico. Quem quiser aprofundar essas coisas, na livraria tem também esse livrinho aqui de Monsenhor Ségur, Presença Real e os Milagres Eucarísticos. Tá? Muito bom, o livrinho está lá no fundo, para aqueles que quiserem adquirir. E nós vamos então, tem algum recado para dar?